Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Ó, vamos lá. Eu li todos os comentários, o Felipe falou bastante o que pensa, etc. O que eu acho, assim? Eu acho que a gente tá vivendo uma era de influenciadores e que jornalistas estão se tornando influenciadores dos clubes. Acho que isso tá virando um câncer no futebol. Eu acho que isso... E olha, eu tenho um canal do Santos, tá? Mas eu acho que o influenciador, esse cara que tende a colocar uma conversa muito clubística e inflamar a própria torcida, tá virando um câncer. Porque a gente tá deixando de discutir a coisa aqui num aspecto um pouco mais... Um aspecto macro da coisa para se tornar um grande embate clubístico. E aí ninguém, absolutamente ninguém vai chegar em lugar nenhum. De novo, o São Paulino tem muita razão de reclamar e ficar bravo ontem, como tem quem que ficar bravo na mesma medida com o time dele, com o técnico que cometeu vários erros e tudo mais, que levou a possibilidade de você construir uma derrota, né, no caso para o São Paulo, como aquela. Mas nesse final de semana, a coisa foi tão assintosa que é preciso um pouco mais. É preciso a união que a Leila, por exemplo, defende, que ela, né, tem se armado contra o Flamengo, para tentar unir os clubes nesse momento que o Flamengo bloqueou contas dos clubes da Libra, etc. Isso precisa passar também por um senso de unidade com relação à arbitragem. O que a gente sempre ouviu do futebol, dos dirigentes do futebol brasileiro. Os caras reclamam, vão lá na CBF, levam DVD, etc e tal. Mas na hora de tomar uma atitude um pouco mais dura, o que os caras fazem? Os caras não fazem nada, que os caras ficam com medo de essa atitude mais dura fazer com que a CBF, que tem o controle da arbitragem, se vingue prejudicando esses clubes mais pra frente. Então, se eles acreditam que isso pode acontecer, é porque eles acreditam num sistema falido, num sistema que é político, que não é uma... acreditam num sistema que a arbitragem ela não é simplesmente ruim. Eles acreditam sim em questões deliberadas, porque se você parte do pressuposto que você vai tomar uma atitude dura contra a CBF, individualmente ou em conjunto, e você não faz por medo de ser retaliado, é porque você acredita em condicionamento. E aí você está num sistema, na sua cabeça, que tem retaliação, num sistema corrompido, e você simplesmente, no jogo que seu time é beneficiado, você grita, no jogo que seu time é prejudicado, você grita, e no jogo que seu time é beneficiado, você fica quieto, e amanhã, se o Palmeiras for prejudicado, a Leila vai falar, o Abel vai falar, e a gente não vai sair do lugar. Então, assim, acho que o torcedor do São Paulo, que tá olhando só para arbitragem aqui, comete um erro, porque o que o time dele fez é uma vergonha dentro de campo no segundo tempo. Eu assisti o segundo tempo e a maneira como ele foi engolido física e mentalmente no jogo é inexplicável. Acho que o palmeirense que fica nessa de pô, mérito total do Palmeiras, isso aí, lemos vários comentários aqui nessa toada. Isso aí, a arbitragem errou o jogo todo, errou por os dois lados, porque não sei o quê. Eu acho que esse tipo de pensamento também é puramente clubístico, o que também não anula a qualidade do Palmeiras em virar o jogo. Quando a gente vai falar de futebol, e numa rodada dessa a gente esquece de falar de futebol, mas o primeiro gol do Palmeiras, a troca de passe do Palmeiras, ela é linda, ela é uma jogada muito bem construída de um time muito... gol do Flaco, golaço. Entendeu? Então, assim, também passa por isso, mas eu acho... Só um parênteses rapidinho no seu comentário, Rodolfo. Eu fico puto com a galera... Tipo, caralho, parece que o palmeirense não pode ter o direito de comemorar a vitória ontem. Cara, eu comemorei pra caralho. Eu nem lembrei do erro de arbitragem. Porque foi uma virada épica, do ponto de vista do palmeirense. A gente tem que colocar, claro, na conta. A arbitragem influenciou, condicionou o resultado e tudo mais. Mas isso é uma coisa, isso é outra coisa, na minha opinião. Ponto. Pode continuar. Então, assim, de novo, eu acho que é uma situação que... passa por tudo isso. E a gente não tem maturidade, eu acho, para discutir.
A gente Você consegue discute apontar muito. uma solução? Uma Cara, solução a minha pra gente resolver esse problema da arbitragem, que é assim, complexo? olha, hoje, qual que é o cenário, né? Você tem dentro da CBF um presidente que chegou com, na minha visão, a minha leitura que eu faço do Samir Chad não é porque ele é o bonzinho, não é porque ele é o cara que, que pensa no futebol brasileiro, não é porque ele quer mudanças importantes, na minha visão. Ele é um cara que entendeu que todos os presidentes que estiveram antes dele lá caíram muito também por conta da falta de apelo popular. Então ele é um cara, na minha visão, que parte da estratégia dele. Porque todo mundo que chega na CBF, o cara quer se manter no poder o máximo de tempo que der. Deve ser uma regalia você ser presidente de uma confederação brasileira de futebol num país que o futebol é super importante e tal. Então eu acho que, e aí também pouco importa qual que é a intenção do cara, mas diante dessa estratégia, que é a estratégia que eu identifico, de manutenção de poder, de tentar fazer essa manutenção de poder por uma outra via, uma via que agrade muito mais a opinião pública, a minha esperança é que ele se utilize dessa mesma estratégia que ele está tendo com relação a tocar em feridas do futebol, como fair play financeiro, como o novo calendário, que já foi apresentado um novo calendário, que é a maior revolução de calendário já feita no Brasil, e tem erros, a gente falou bastante semana passada aqui, mas é a maior revolução de calendário feita no Brasil desde a implementação dos pontos corridos. E foi feita por ele. A minha esperança é que, diante dessa rodada, com tudo que a gente assistiu no sábado, no jogo do Grêmio, a gente vai colocar a fala aqui do Marlon, do que aconteceu no domingo ontem, e agora com a parada para a data FIFA, é uma ótima oportunidade para o Samir Chad querer surfar nessa de, cara, não, estou aqui pelo bem do futebol brasileiro, e que pouco importa se é verdade ou não, mas para poder apresentar um plano rápido. A CBF hoje tem dinheiro de sobra guardado nos cofres, isso é informação. Rodrigo Capello soltou há meses atrás que a CBF tinha 2 bilhões e 400 milhões de reais guardados em caixa, gerando juros. Então esse dinheiro já deve ter se multiplicado muito mais. A CBF fechou o maior contrato da história com a Nike. São 100 milhões de dólares ano, é um bilhão de reais que entra nos cofres da CBF por ano, só do patrocínio da Nike, a camisa da seleção brasileira. Então, não, 1 bilhão não, 500 e poucos milhões, né? Fiz a conta aqui, a conversão pro dólar, que nem as minhas coxas. Mas enfim, é muito dinheiro que entra da Nike nos cofres da CBF. E a arbitragem da CBF, quando a gente olha para os outros países, para a Inglaterra, para a Itália, para a Espanha, Alemanha, que são profissionalizados, não custaram tão caro quanto a arbitragem daqui. Eu sei que aqui tem uma série de questões mais complexas do ponto de vista regional, os árbitros são atrelados às federações regionais, porque tem os campeonatos regionais, é uma outra conjuntura que precisa ser pensada. Mas o árbitro de elite, o árbitro que apita Série A e B, e aí eu não sei qual é o contingente desses árbitros, porque por rodada de Série A e B a gente tem 20 jogos por rodada. Então você tem que ter pelo menos 20 árbitros de elite. Esses caras não podem sair de um jogo de primeira divisão no sábado, Corinthians e Mirassol, para ter que apitar no domingo na várzea, porque o cara tem que complementar a renda familiar. Esse cara, inclusive, se ele fizer isso, ele tem que ser punido, desde que ele ganhe bem, desde que ele seja assalariado, desde que ele, inclusive, quando se machucar, tiver um problema de saúde, ele seja remunerado, e não só pelo jogo que ele faz. Isso precisa... o que aconteceu nesse final de semana precisa ser... Eu acho que é tudo que o Samir precisava para poder se popularizar ainda mais e falar, não, aqui ó, estamos olhando, vamos tomar uma atitude. Então a minha esperança é essa. Se em uma semana não acontecer nada, aí eu já acho que, olha, vai ser difícil mudar alguma coisa. Vamos esperar. Temos ao longo do dia, essa semana toda, semana de seleção brasileira, será que vai ser falado alguma coisa? Eu não sei, mas a minha esperança é, dentro dessa estratégia muito populista dessa nova CBF, de se aproveitar desse momento para lançar uma solução. Eu acho que seria perfeito para o futebol brasileiro. É isso.